Mais um Podmara, falando de tudo e com todos. Agradecer a cada um dos inscritos. E eu quero que vocês mandem sugestões dos assuntos que vocês querem compartilhar aqui com a gente. E hoje, sem delongas, eu vou receber ela, que é uma linda, muito simpática. Ela é brasileira, mas ela vem diretamente da Califórnia. Com vocês, a pesquisadora, que é pesquisadora há mais de 12 anos, na área da saúde integrativa, como bioterapeuta, holística e analista do sangue vivo. Ela descobriu que o sangue, sim, carrega mais do que apenas informações biológicas. O sangue, ele revela segredos profundos sobre o nosso estado emocional, mental e físico. Depois de milhares de consultas, essa linda, já mostrou ela, Teteu? Hã? Ela notou que as pessoas que estão desconectadas de si mesmas e de seu propósito sofrem fisicamente e emocionalmente, o que as tornam mais vulneráveis a adoecerem. A experiência pessoal dela com a autocura e sua dedicação em transformar vidas a motivaram a criar um método que combina ciência, espiritualidade e autoconsciência. Vamos receber ela que tem muito para compartilhar com a gente, a doutora Vanessa Moreira. Seja bem-vinda, minha linda. Muito obrigada. É uma honra para mim estar aqui diante de você, que é uma pessoa maravilhosa. Obrigada. Muito obrigada. E poder compartilhar um pouco dessa Vanessa, trajetória. você é brasileira, Sim. é carioca, Sim. criada em São Paulo? Não, nasci em São Paulo e fui criada no Rio. Então eu inverti. É paulista, Sim, paulista. criada na terra maravilhosa, Rio de Janeiro. E agora, há um bom tempo, está na Califórnia, depois de passar... você estava onde? Em Boston? Na Flórida. Na Flórida. Em Boston também. Na verdade, eu me mudei para a Flórida primeiro. Morei 5 anos na Flórida. Eu sempre vou a Boston também, porque temos uma comunidade imensa em Boston. Então, é um prazer para mim atender a todos. E há 2 anos eu moro na Califórnia. E você lançou esse livro, Sangue Vivo. Qual o maior estímulo para você fazer essa obra tão preciosa? E com esse nome específico, Sim. Sangue Vivo. Sim, é uma obra realmente preciosa. Esse livro nasceu da minha missão de compartilhar com as pessoas a possibilidade de autocura que todos nós temos, que é alcançável para qualquer pessoa. Uhum. Então, esse estímulo de mostrar para as pessoas que é possível autocura, que é possível se autoelevar, que é possível literalmente cuidar do próprio sangue, porque o sangue é vida. Então, pouco se fala sobre isso, como se tivesse relacionado somente aos exames de sangue ou a situações assim mais laboratoriais, Então, sangue mas é não, vida, por o isso você sangue é botou vida. Sangue Vivo. Sangue vivo. Uhum. Então, esse nome, ele traz a essência da vida, porque eles conseguem substituir até alguns órgãos, exceto o sangue, embora já tenha algumas pesquisas que estão tentando E tem o tratamento, substituir diálise, o sangue humano. que é um tratamento para as pessoas mais debilitadas. Sim. Só que o sangue, ele literalmente ele carrega todas as nossas informações. E o mais incrível do sangue vivo é que a gente consegue renovar e regenerar a saúde do sangue, porque as células têm tempo de vida. Que flui na gente, Que flui na dentro gente. da gente. Exato. E qual o maior veneno para a saúde do sangue, Vanessa? A base do maior veneno vai muito além da nutrição, que se fala muito hoje em dia. Nutrição, uma alimentação que não é boa, industrializada, isso prejudica, sim. Mas o maior veneno está baseado na resistência e no não perdão. No emocional? No emocional. Então, mais do que o que é externo, que a gente coloca internamente no nosso programa, no nosso corpo, é o nosso emocional, o nosso psicológico, Sim. o nosso consciente, inconsciente. As nossas conversas internas, Uau. que muitas vezes são o pior inimigo. O pior A gente inimigo não conversa muito com a gente. Não, mas A gente tem medo de conversar aceita. com a gente. A gente aceita conversas
quando vem, sabe aquelas vozinhas que vêm e que Vem. conversam, os sabotadores que chamam. Os coaches Uhum, falam muito de sabotadores internos, uhum. que é o julgamento. Eu não sou boa o suficiente, eu deveria ter feito melhor, eu poderia ter Então, feito assim, assim. uma tristeza, uma decepção, uma ansiedade. Os emocionais realmente ditam sobre o nosso sangue? Sim, muito. Porque tudo vai refletir na saúde do sangue. O sangue é como uma fotografia de como a gente está. Ele reflete nosso comportamento, nossas emoções, nosso Mas e o fator metabolismo. genético, Vanessa? O fator genético influencia, sim, mas não estamos condenados a ter a doença que nossos pais, nossos avós tiveram. É possível modificar. Hoje em dia, a ciência já fala muito sobre isso, é a epigenética. Então, independente da doença dos nossos pais e avós, conseguimos adaptar um estilo de vida no qual podemos modificar totalmente a nossa biologia. Isso que é o mais incrível. Mas como você me responde assim? Uma pessoa teve uma vida super tranquila, eu digo de influências, de relações. Sim. E daqui a pouco ela tem um diagnóstico que está com algum problema específico no sangue. Muitas vezes, Mário, o que acontece é que a pessoa não se dá conta que está acontecendo algo com ela, ela está em desequilíbrio, porque muitas vezes é sutil. E outra informação importante também, nós não fomos ensinados Hum. pela nossa cultura, em alguns países, não só o Brasil, não fomos ensinados a identificar isso, não fomos ensinados a identificar sinais, sintomas. Pelo contrário, fomos ensinados a achar que é normal apenas dar atenção quando temos um diagnóstico. O psicológico O influencia. psicológico e o físico. Por exemplo, há uma pessoa que tem muitas dores de cabeça e que às vezes ela tem muito desconforto gastrointestinal. Só que ela não tem um exame que identifique isso. Ela procura um doutor normal da medicina tradicional e dizem para ela, não, isso é só psicológico, você está É. normal. Só que se está no físico não é normal e não é só psicológico. Ela pode estar intoxicada e não sabe. Ela pode estar E no acumulando resíduos. exame No exame padrão não não vai aparece, detectar. não vai detectar. Uau. É isso. E o sangue ele carrega para o corpo, porque o sangue não é estéril, como ensinaram para gente. Tudo aquilo que entra através da respiração, que não temos controle, pele e o que comemos, o sangue carrega. O sangue é considerado um órgão volátil, ele se move. É diferente, por exemplo. Os rins, ele não sai do lugar dele e vai falar, oi, fígado, tudo bem? O sangue, ele faz Mas quando isso. uma pessoa, ela se cuida, mas vive doente. Então, é um assunto mais delicado esse. Porque muitas vezes nos cuidamos sim, fazemos tudo aquilo que nos A gente teve ensinaram. até, né, Salatiel, o depoimento do Dr. Ray, que ele Sim, falou, eu fiz tudo certo. é um bom exemplo. E detectou que eu estava com câncer, que estava com a saúde debilitada. É um exemplo. É um exemplo, porque muitas vezes nós focamos apenas Do estético, naquilo, no no estético e no exterior. externo, e do Uhum. físico. Só que nós somos seres integrativos. Nós não somos só uma parte. Então, por exemplo, às vezes, eu já dei muitas palestras em igrejas. E quando me chamavam, era porque as pessoas cuidavam da parte espiritual, mas não cuidavam do físico. Assim como acontece o contrário. Cuida do físico, não cuida do espiritual, ou não cuida do emocional, não cuida do mental. Então a pessoa faz tudo. Eu tenho muitos exemplos, inclusive. Então você Ah, é muito doutora. convidada para Sim, palestrar nas igrejas. também. Aí você dá o seu conteúdo, que é bem diferenciado, Sim. e mostrando também como o lado espiritual, emocional Sim. coopera para nossa Porque a saúde do espiritualidade e a sangue. ciência, elas agora estão unidas, cada vez mais. Porque os aspectos que antes pareciam místicos, ou não entendíveis, ou algo assim estranho, muitos tabus, hoje em dia a ciência já explica. Então, por exemplo, quando uma pessoa emocionalmente ela se mantém muito tempo em estados negativos, Sim. muito tempo, mas ela ora 15 minutos por dia, ou ela faz meditação, ou o que quer que funcione para ela. Ela faz uma prática por 15 minutos. Só que todo o restante do tempo, ela está pensando: eu não fiz isso, eu deveria ter feito aquilo, eu não fui boa o suficiente. Ai, meu filho tirou nota ruim na escola, é por minha causa, meu marido fez isso. Ela está carregando negatividade. Vivemos num planeta mais negativo do que positivo. Nós temos essa polaridade muito facilmente. E tudo aquilo que o nosso cérebro recebe,
seja uma informação que aconteceu com a gente ou de fora, ele não filtra. Ou seja, por exemplo, uma pessoa assiste uma televisão e ela viu uma notícia que mexeu com ela. Eu, por exemplo, eu não tenho filhos, mas eu me sinto mal em ver situações com crianças, então eu evito. Então, cada pessoa tem algo que a deixa mais vulnerável. Então, a pessoa viu uma situação, talvez de violência, algo assim, aquilo mexe com ela, ela fica pensando. Essa situação externa, que não foi com ela, o cérebro não tem filtro. Ele não separa o que aconteceu com essa pessoa ou não. Então, isso entra no nosso subconsciente. Então, a gente começa a desenvolver situações como ansiedade, depressão. A nossa mente é maior do que o mundo, né? É incrível! E sem se dar conta, porque a experiência nem foi minha e eu estou pensando numa notícia que eu vi. Então, Por exemplo, a pessoa detectou que tem realmente uma problemática no sangue. Como é que procede para recuperar? o que a gente vê no sangue, o que eu vejo no sangue vivo, é algo assim. Pode ser que não seja diretamente com o sangue. Pode ser que a gente veja, por exemplo, algumas toxinas que indicam uma intoxicação hepática, que não é um diagnóstico, um estresse hepático. O fígado metaboliza muitas E que coisas. se a gente for num atendimento padrão, assim, faz colheita de sangue, às vezes não detecta Não nada. detecta. Isso que é o mais incrível. Isso acontece comigo, sabia? Sim. Eu não entendo. Eu dou graças a Deus, O porque o que é médico ótimo. vem e fala, ó, as plaquetas, os glóbulos, estão todos normais. Eu, graças a Deus, falei, meu Deus, mas por que eu tenho esses É sintomas? necessário mais do que isso. É necessário uma explicação melhor. Isso que eu abordo no livro, inclusive. Uhum. Independente da pessoa passar na consulta ou não, Hum. o que conseguimos entender em relação ao sangue vivo? Por exemplo, eu sou uma pessoa muito resistente, no sentido de rígida, inflexível. Eu não mudo a minha ideia, eu não mudo meu pensamento. Para as células do sangue, quando isso atrapalha o nosso desenvolvimento humano, as células também se tornam mais rígidas. Então, biologicamente, isso atrapalha a nossa circulação e a gente começa a sentir rigidez no corpo. Sim. Só que isso não aparece no exame. Não aparece. Inclusive, Mara, porque a referência, eu sou biomédica, eu acho que todo mundo tem que fazer exame. É claro, o exame é importante, o tradicional. No entanto, a referência do exame tradicional, entre tal taxa, entre os números, é uma referência estudada, inclusive, em pessoas doentes. Isso significa que façamos os exames, sim, é importante. No entanto, Você não. vê, desculpa interromper, Sim, essa leitura do diagnóstico é padrão no mundo? é padrão no mundo. Muda, por exemplo, às vezes muda até entre laboratórios, mas é uma quantidade muito mínima. De um laboratório para outro muda. Vamos dar o exemplo da vitamina B12, que a Certo. maioria das pessoas tem deficiência. Tem laboratórios que é entre 500 e 900, outros entre 300 e 700. Depende do laboratório. Então, essa pessoa faz o exame e ela está em torno de 499. Então, ela está ok. E se der Não era 500, e 500? ela não está ok, se der 501, ela está ok, não faz sentido. Isso são apenas números. Entende? Então, assim, porque para o corpo, foi estudado na população. Existem exames específicos para... Existem outros, por exemplo, na B12, a pessoa fez a B12, deu 499, ou deu 501, que era para estar normal. A homocisteína dela está alta, então significa que a B12 não está boa. Então, o analista que interpreta o exame normal, é necessário que ele tenha um olhar apurado para fazer também, relacionar os outros marcadores. Isso funciona muito para quem tem esse olhar apurado. E também medir o risco. Porque existe no exame laboratorial o risco baixo, médio e alto. Então, dependendo, quando a pessoa está muito perto, significa que ela já é, por exemplo, uma pré-diabetes. O que significa pré-diabetes? É que ela já está muito próximo do marcador que indica que ela tem diabetes. Ou seja, resumindo, não somos reféns apenas de um diagnóstico que diz você está bem ou você não está. Se uma pessoa tem sintomas e sinais que indicam que há algo errado, é importante investigar. E muitas vezes é simplesmente observar. Eu tenho muita dor de cabeça. Será que eu estou resistindo muito a alguma situação que eu não posso mudar? E eu ainda não estou aceitando? Principalmente se for uma situação fora da gente, que a gente não tem controle. Sim.
Então a pessoa pensar, essa dor de cabeça é resistência? É metabólica?